o food service tem outros públicos importantes para serem considerados, né? Então, eu tenho o consumidor final que sim, com certeza ele precisa ser abordado, mas eu tenho também a operação. Então, quando eu penso em operação, eu estou pensando no cozinheiro, eu estou pensando no garçom, eu estou pensando no entregador dos aplicativos que você citou também. Então, eu estou pensando nesse público-alvo que, basicamente, sem ele, eu não consigo produzir nenhuma comida. Eu não consigo fazer nada. Então, food service acaba sendo, no fundo, um setor muito voltado a pessoas, né? Então, isso é um ponto importante de frisar. Então, a gente precisa muito levar em consideração como a gente está tratando, como a gente consegue alavancar essas pessoas, né, que estão dentro dos restaurantes todos os dias e cuidam, né, de algo fundamental que é a alimentação de todo mundo. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schod e você acaba de dar play no Product Gurus, o podcast que apoia os por trás dos produtos, mas que também aborda negócio e tecnologia de peito aberto e sem a necessidade, sem querer ganhar discussões sobre esses temas, né? Hoje a gente vai falar sobre food service. A gente está quase chegando nas bets, calma. Primeiro vem a comida, depois vem as casas de apostas. A gente vai abordar elas. Comigo, acho que, para mim, uma das pessoas que mais tem conhecimento e que mais cria conteúdo sobre food service no Brasil, pelo menos no meu feed no LinkedIn, ele é top voice, então já tem um peso. Estevam, tudo bem com você, Estevam? Olá, Schod, tudo ótimo, um prazer estar aqui. E só vou fazer uma observação, quem diria, ouvi tanto Product Gurus e tô num episódio, isso é uma honra para mim. Honra é toda minha de conhecer você e ter você por perto e consumir os seus conteúdos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que você manja muito e que, apesar de não ser tão badalado por aí, vem crescendo, né? E aparentemente, de um leigo aqui olhando aqui de fora pro mercado, só tem um player. Mas, consumindo seus conteúdos, eu percebi que não tem só um player. Porque quando você fala de food service, quem vem na cabeça é iFood. E nada mais. Mas existe outros, né? Para quem deu play e não conhece esse segmento, esse setor, digamos assim, o que é um food service? Perfeito. Food service tem diferentes denominações mundo afora. Eu gosto muito da que o Instituto Food Service Brasil usa aqui no Brasil, junto com Galúnio, enfim, outras consultorias, que food service é todo tipo de negócio que tem uma refeição preparada fora de casa e seus respectivos fornecedores e stakeholders. Então, por exemplo, o iFood, que você citou, é uma empresa que atua como food service, porque a refeição é preparada fora de casa, eu não consumo ela fora de casa, né? Normalmente é na minha própria casa, mas tem toda a questão do serviço dentro da comida, né? Então, a embalagem que vai chegar meu pedido, a temperatura, se tem alguma apresentação diferente. Então, isso tudo engloba o que a gente chama de food service. Só com essa definição do que é food service, já aparecem muitas perguntas para que a gente possa respondê-las. Eu não, você, né, Steve? Eu não tenho envergadura moral e intelectual para responder essas perguntas. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. 5, menos de 5 não precisa deixar, mas por favor, 2 cliques. Um em seguir, outro em classificar, aí você coloca 5 estrelas. Ok, tamo junto. Isso nos ajuda bastante, ajuda o PG bastante. O conteúdo é gratuito, a única forma que a gente pede para você que está nos ouvindo é essa ajuda de seguir, dar 5 estrelas e é isso. Esse episódio é um oferecimento da Tera, a escola de carreiras digitais que te ajuda a impulsionar a sua carreira. Sim, tem um link exclusivo, com desconto exclusivo da Tera para você que está nos assistindo e nos ouvindo aqui. Vai lá, clica no link, usa o nosso cupom
e acelere, impulsione a sua carreira ainda este ano, tá bom? Então, cupom da Terra tá aí na descrição. Outra empresa que está aqui com a gente nesse ano e oferece esse episódio é a Amplitude, a maior e melhor plataforma de Product Analytics do mundo. Sou eu que estou falando? Não sou eu. É a Gartner que fala no seu quadrante mágico. Você pega o quadrante mágico da Gartner, você vai ver lá, Amplitude lá em primeirinho, ali. Então, a Amplitude está com a gente e ela fez um e-book exclusivo em português para que você possa entender melhor o que é Product Analytics. Se chama Product Analytics for Dummies, ótimo nome de e-book, maravilhoso nome. É gratuito, o link está na descrição, vai lá, clica, faz o download do e-book e seja feliz, tá bom? E outra coisa, você que está assistindo a gente pelo YouTube, clique no botão curtir e se inscrever. Então, chegando nesse exato momento dessa gravação, estamos quase nos 5.000 inscritos. Então, por favor, se inscreva. Muito obrigado. Vamos entender mais sobre Food Service. Ô Estevam, você falou sobre o Food Service e você falou sobre alguns atores, digamos assim, na sua definição, né? Considerando diferentes públicos que o setor de Food Service precisa atender, e a gente está falando consumidor final, que sou eu. Eu peço muito. Equipe operacional, que é, vamos dizer assim, o aplicativo. O dono do negócio e uma possível franqueadora, se tiver ou não, como que você abordaria o desenvolvimento de soluções digitais que atendam às necessidades e dores específicas de cada um deles? Porque eu, como consumidor, eu quero o melhor preço, mais rápido e mais gostoso. Simples assim. Perfeito. Pro aplicativo, ele quer mais caro, que você peça mais, bastante, né? E o dono do negócio quer que você, né, peça mais também e peça sem ter cupom de desconto, sem que ele tenha que dar cupomzinho de desconto. Como que você abordaria o desenvolvimento nisso? Perfeito. Eu vou falar um pouco do meu ponto de vista prático, tá, Chad? Eu trabalhei na Sodexo site por alguns anos, que não é o cartão de refeição, o cartão de alimentação. Normalmente a gente ouve Sodexo, a gente já vai direto para lá. Não, o Sodexo site é o de restaurantes corporativos. Então, uma empresa que tem um espaço físico, ela quer alugar lá, quer terceirizar a cozinha, porque ela quer cuidar do business dela, né? Então, ela chama a Sodexo, que embarca aí, além de refeições coletivas, também facilities, enfim, tem outros setores, mas é um baita desafio, né? Você precisa produzir alimento todos os dias para os mesmos colaboradores, entendendo como você consegue melhorar cada dia, como você consegue diversificar com o que você tem. Isso é um grande desafio também, enfim. E hoje eu estou numa food tech, o EdTech, que também atende o setor de food service, né? O setor de food service, ele é o todo, né? Então, quando eu penso em pizzarias, quando eu penso em comida japonesa, todas essas subdivisões, elas fazem parte do food service. E refeições coletivas, né? Refeições empresariais também. Então, a gente fornece diferentes produtos digitais, tanto para refeições coletivas como food service de forma geral. Então, eu estou pensando em aplicativo para o consumidor final, justamente para a comida vir quentinha, para a comida vir saborosa, como você trouxe lá no começo. Pesquisa de satisfação, reserva de cardápio, a gente está lançando muito em breve PDV, enfim, então tem um portfólio bem robusto e bem complexo para atender essa expectativa que sempre é alta por parte do consumidor final. E quando a gente olha para o food service, normalmente a gente falou de produtos digitais food service, automaticamente a gente vai justamente para o consumidor final. Então, como eu consigo vender mais com upsell, com cross-sell para o consumidor final, como eu consigo trazer, né, esses indicadores financeiros de uma forma que faça sentido, por meio de uma experiência positiva, por meio de algo que sempre caminha por esse lado. Mas como você colocou muito bem, o food service tem outros públicos importantes para serem considerados, né? Então, eu tenho o consumidor final que sim, com certeza ele precisa ser abordado,
mas eu tenho também a operação. Então, quando eu penso em operação, eu estou pensando no cozinheiro, eu estou pensando no garçom, eu estou pensando no entregador dos aplicativos que você citou também. Então, eu estou pensando nesse público-alvo que, basicamente, sem ele, eu não consigo produzir nenhuma comida. Eu não consigo fazer nada. Então, food service acaba sendo, no fundo, um setor muito voltado a pessoas, né? Então, isso é um ponto importante de frisar. Então, a gente precisa muito levar em consideração como a gente está tratando, como a gente consegue alavancar essas pessoas, né, que estão dentro dos restaurantes todos os dias e cuidam, né, de algo fundamental que é a alimentação de todo mundo. Uma dúvida aqui, antes da gente seguir. Porque o que você falou faz total sentido. Quando a gente pensa em Sodexo, que não é mais Sodexo, né? É Plux. É Plux. Porra! Parem com essas coisas. Pelo amor de Deus. Sodexo sempre vai ser Sodexo. Gympass. Vai ser sempre Gympass. Não importa. Para. Só para. Twitter sempre vai ser Twitter. Agora, espero que agora que esse episódio esteja no ar, o Twitter esteja no ar. Então, enfim, vamos deixar nossas opiniões sobre rebrand por um outro episódio. Mas, você falou, né? Quando a gente fala Sodexo, automaticamente a gente vai pensar em VA e VR. Ponto. E tem todo um portfólio de outros produtos ali da Sodexo. E aí vem a pergunta. Olhando para o mercado hoje de food service, como que está a composição de share desse mercado? Não sei se você tem de bate-pronto, assim e tal, mas, óbvio, claro, iFood primeira. Mas quais são as outras, sabe? Perfeito. Dentro dessa subcategoria, porque eu tenho food service, que são os restaurantes de forma geral. E aí eu tenho essa divisão que é o delivery B2C, voltado a food service. Eu tenho algumas informações de mercado no sentido de o mercado em que o iFood atua. Então a gente tem outros players, a gente tem a própria Rappi, a gente tem a Equifome, a gente tem a LiveUp, a gente tem outros players, mas assim, o iFood ele concentra mais de 90% do mercado nacional. Então assim, é muita coisa. O iFood começou lá atrás oferecendo de forma gratuita o serviço, né? Então, você tem um restaurante, eu quero que você possa atender o iFood, você só vai pagar pelo que você vender. E aí o dono do estabelecimento lá atrás falou, só vou pagar se eu vender, né? Então, sem problemas, vou colocar o iFood aqui. E agora o iFood é um case, não é nacional, é um case global de como a gente tem um player extremamente forte, extremamente orientado ao usuário, tá? Então, o iFood, com poucas empresas a nível nacional, consegue ter um nível de detalhamento extremamente grande do perfil do usuário, do comportamento do usuário, sabe? É bem fantástico o que eles alcançaram. Aí, concordo. Eu peço muito iFood. Eu não peço muito iFood no mercado. Eu acho que precisa melhorar um pouco ali. Como usuário. Não estou aqui não é o meu chapéu de pessoa de produto, mas sim como usuário. Eu acho que... e aí vem aí tem essa dúvida também. Porque você falou, o food service ele é dividido em vários segmentos, né? Dentro. Várias categorias, digamos. Você falou sobre a questão de delivery. Tem mercado também dentro do food service ou não? Esse daí já é um outro nem é food service. Não. Delivery faz parte do food service. Então, quando eu penso em padarias, bares, tudo isso é food service. Delivery, ghost kitchens ou cloud kitchens também são food service. Então, claro, e aí de novo, algumas definições excluem determinados subsetores, tá? Mas o food service que eu acho que faz sentido é o que a gente engloba tudo que tem relação de alimentação com serviço fora de casa, tá? Interessante isso que você falou sobre bares, sobre essa questão. Porque segundo algumas pesquisas, as empresas do setor de food service buscam tecnologias de gestão e controle, otimização de operação, divulgação. Acho que quando eu trabalhei numa plataforma de delivery, não foi no iFood, mas
E nem no Rappi, e nenhum. Foi numa outra plataforma aí. Quando a gente conversava com os merchants, ou quando a gente via os feedbacks dos merchants, né, dos restaurantes, era justamente sobre eles precisavam muito de ferramentas de gestão, de controle de caixa, de otimização de operação ali da cozinha para a entrega, para o atendimento, para o pedido, questão de divulgação. Porque, querendo ou não, o iFood, ele sabe que o jogo é ganho na distribuição, né? Esse tipo de jogo, ele é de distribuição. Quem distribui melhor, de forma mais eficiente, ganha. Isso a gente tem um exemplo da Amazon. Por isso que a Amazon é a Amazon, porque ele tem um poder de distribuição muito grande, muito gigante, o ecossistema dela. E o iFood tem disso, né? A divulgação, ela vem disso, né? Ela vende, ela coloca quando eu trabalhei nessa plataforma, a gente foi fazer bench, na página para os restaurantes, ela assumiu o compromisso de aumentar em tantos por cento o pedido daquele restaurante. Por quê? Porque elas tinham uma máquina de divulgação muito grande, atrelada a ela até hoje, né? Eu acho que não vai ser diferente. É isso que é o core, senão, é o motor que gera os pedidos. Pensando nisso tudo que eu falei, quais soluções você acredita serem mais relevantes e impactantes para atender a esses objetivos de contextos diferentes de food service? Porque você falou, tem food service, que é o delivery, que é o iFood, o Rappi, grandes empresas de tecnologia. Mas tem segmentos do food service que é tipo padoca, é o barzinho, que cria um menu digital, né? Cria um menuzinho digital, que cria um lance de faça seu pedido pelo WhatsApp. Essas coisinhas. Como que você vê a tecnologia, as soluções hoje, indo de encontro com esses objetivos aí? Perfeito. Essa é uma pergunta a qual eu sou feito de forma recorrente, Xande. Porque a gente falou já de dois públicos-alvo. A gente tem o público final, o consumidor, a gente falou da operação, que é quem toca o dia a dia, a gente ainda tem o dono da loja, né? Então, quem é o responsável pelo restaurante, em alguns casos, franquias. Qual é o caso? Nesse estudo do IFB, e tem vários outros bem legais, mas o food service no Brasil ele é um setor muito pulverizado. Então a gente tem aí em torno de 23% de todos os players do food service, eles são de redes. Então eles vão ser da Arcos Dourados, eles vão ser da Zamp, eles vão ser do MC, desses grandes conglomerados. E a maioria, né, 77%, são de negócios independentes. Então é aquele restaurante do bairro, é aquele restaurante familiar, são pequenos players. E o que acontece, esse estudo que você mencionou, que é bem, bem interessante, ele saiu ano passado e ele ainda se mostra bem atual, ele mostra essa procura, né? Quando um player do food service quer ir atrás de alguma solução tecnológica, a maior parte, né, 30% dentre todos os aspectos que foram pesquisados, é o de gestão e controle. Por quê? Porque normalmente quem procura é o dono do restaurante por conta própria, e o dono do restaurante ele não tem um conhecimento de negócios apurado. Então, a gente vê muito isso. A gente vê donos de restaurantes que não têm algumas noções relacionadas à administração que fazem muita falta no dia a dia. Então, por exemplo, por quanto eu vou vender a minha pizza? Eu fiz uma promoção muito legal. Na minha promoção, eu baixei para R$30 a pizza e eu vendi, como nunca, vendi 100% a mais. Só que aí você vê que tem alguns casos, e isso é real, tá? Você vê que não teve nenhum tipo de cálculo do CPV. Então eu não consigo ter uma margem negativa. Ou seja, quanto mais pizza eu vendo, menos dinheiro eu fico. Porque o custo para eu criar aquela pizza, ele já é maior do que o custo pelo qual eu estou vendendo. Então esse aspecto de gestão e controle, ele faz muita falta. Ele faz muita falta para conseguir fazer com que esse dono do restaurante tenha uma familiaridade com as finanças que ele pratica no dia a dia. Tem um estudo bem legal da FGV que mostra que das pequenas empresas,
66%, né, mais de 2/3, ainda estão em estágio inicial de maturidade digital. Então, a gente está falando de coisas, né, mirabolantes. A gente fala sobre inteligência artificial, que não é exclusividade do food service, né? Todos os setores acabaram incorporando essa buzzword de alguma forma. A gente fala sobre RPA, a gente fala sobre um monte de tecnologia, mas a gente tem que levar em consideração que, a grande maior parte desse pequeno empreendedor, do dono do restaurante, ele ainda está engatinhando com algumas questões, sabe? Então, esse é um desafio recorrente que a gente enfrenta. Uma coisa que nem você falou, né? Tem os restaurantes de bairro, as pizzarias de bairro, né? Tem os restaurantes familiares, tem a avó do bolo do bairro, né? A avó Neuza, que vende o bolo ali e tal, não sei o quê. Tem uma questão que é a questão da jornada digital, né? Como que você captura e armazena esses dados e usa esses dados. Esse perfil de restaurante, de estabelecimento, eles precisam de ferramentas, né? Ao contrário do iFood, do Rappi, do Zé Delivery, do Equifoma, que são empresas, de novo, de tecnologia, e se espera que eles consigam mapear a jornada digital, todos os touch points, ter dados. Aí você falou, o iFood consegue mapear e criar o perfil de usuário ali, né? Mas pensando para ali um pouco, tipo, o iFood tá legal. Indo para a terceira prateleira do food service, que seria já esses bares, essas pessoas mais independentes, tal, que usam o menu, que, deixa eu fazer um Linktree aqui e tal, não sei o quê. Jogar no Zap. Como que você entende a importância dessa captura da jornada digital, dos dados, e como que você colocaria em prática, e quais insights essas pessoas deveriam buscar nos dados para direcionar a melhoria do produto? Perfeito, Shod. Essa é uma pergunta também feita com certa recorrência, né? Tem um restaurante, às vezes até algum tipo de franquia, e eu quero passar pelo processo de transformação digital. Eu quero digitalizar meus fluxos e processos. Deixando a parte da definição de transformação digital, que dá um episódio inteiro, por onde eu acho que é importante começar? Que no food service, de forma assim, geral, a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. Então a tecnologia ela vai ajudar a eu tirar, né, qualquer tipo de frustração por parte do usuário na hora de consumir ou de pedir meus produtos. Eu tenho um controle maior do meu armazém, das minhas finanças, mas no final do dia o que os restaurantes vendem é comida. Então eu não posso perder de vista isso quando eu for falar de tecnologia, né? E antes de olhar para o consumidor final, é importante olhar para a minha empresa, né? Para o meu próprio restaurante. Então, antes de eu já pensar em promoção, de eu pensar em cross-sell, o que eu vou poder ofertar em conjunto que vai maximizar meus lucros, antes disso, é importante ter certeza de que as suas informações internas elas estão sendo devidamente organizadas. Então, por onde a gente começa? Criação de um data lake. Eu preciso entender para onde vão todas as informações que eu tenho no meu dia a dia. Então, exemplo. Eu tenho delivery, seja próprio, seja pelo iFood ou outro player. Beleza, essas informações que chegam no delivery, quanto eu vendi, por qual valor, para qual região, que tipo de produto, eu preciso, elas já estão, né, em algum lugar, eu preciso entender onde elas estão para deixar num repositório comum. E aí eu preciso fazer isso também com pesquisa de satisfação, compras, o que eu comprei no decorrer daquele mês, daquele período. Eu preciso, antes de mais nada, salvar essas informações em algum lugar. Uma vez que eu tenho essas informações em algum lugar controlado, né, em um ambiente controlado, aí a ideia é implementar uma solução de Data Warehouse. Para quê? Para que eu possa, além de centralizar essas informações, eu conseguir entender quais são as fontes e eu conseguir ter a rastreabilidade. Isso é bem importante na hora de tratar de dados. Dessa forma, uma vez que eu tenho esse fluxo implementado, aí eu preciso pensar em automatização. Então eu não preciso mais fazer na mão. Quanto eu vendi, quanto eu comprei, por quanto eu paguei
né? Qual foi o impacto da inflação esse mês para o meu negócio? Então, eu preciso automatizar isso para eu poder depois, aí sim, me concentrar na parte que é um pouco mais divertida, né? Ou seja, eu usar um DataVis, né? Seja um Power BI, um Tableau da vida, para eu organizar essas informações. Então, no mês de março eu vendi muita coxinha, eu estourei de coxinha. Pô, talvez no mês de abril faz sentido eu continuar comprando mais coxinha, variar os sabores da coxinha. Então, de novo, eu preciso ter informação. Se eu ficar tomando decisão no feeling, né? Nem sempre pode dar bom. Às vezes é melhor eu pecar pelo excesso de informações do que eu só, né, me inspirar em relação a o que eu acho, o que eu conversei com alguém. Não, é importante ter a casinha arrumada antes de já pensar em promoções, em pensar em novas propostas de valor. Isso é bem interessante. Mas na visão da pessoa de produto, não do empreendedor, como que você pensa produto de um food service? Olhando ali a questão de jornada, de experiência, quais são as alavancas que uma pessoa de produto que trabalha em um food service precisa se atentar e aqui bem voltado a project managers, POs mesmo, pessoas que estão trabalhando ali em delivery, em alguma outra empresa de food service que eu não conheço. Eu peço desculpas a você que trabalha em um player de food service que não seja iFood, Rappi, Equifomes, Zé Delivery. Eu não conheço. Eu gostaria de conhecer. Se você trabalha ou conhece alguém de produto de outras plataformas de food service, de delivery, por favor, me mande pelo LinkedIn essa pessoa, para que eu possa conhecer, usar também a plataforma, enfim, trazer aqui no PG para conversar, enfim, essas coisas. Como que olhando agora para uma cadeira de produto, para uma pessoa de produto, como que você olharia para otimizar o serviço todo? Perfeito. Esse é um desafio diário, tá? Porque eu efetivamente estou numa cadeira de coordenador de produto e é complexo. Por quê? Quando eu estou olhando para o setor de food service, eu tenho eu tenho uma segmentação muito grande. Então, se eu estou falando do subsetor de comida japonesa, as minhas dores, o meu contexto vão ser diferentes do que de uma rede de pastelaria, que vão ser diferentes de uma empresa de delivery, que vão ser diferentes de uma empresa de pesquisa de satisfação orientado especificamente para o food service. Então, assim, food service é muito grande, tem muitas subdivisões. Pensando no meu dia a dia de produto, eu tenho que sempre olhar, ou quase sempre olhar, para 4 públicos. Então, eu tenho muita ação, né, muito desenvolvimento voltado ao usuário final, seja pelo aplicativo, seja pela própria pesquisa de satisfação, seja pelo totem de autoatendimento. Então, eu tenho que olhar muito para o que esse usuário está achando, né, das soluções que ele está usando para a experiência em questão. Eu tenho que olhar para a operação. Então, a operação é um ponto-chave. Por quê? Porque é a operação que está na ponta da lança, né? A operação que vai tirar uma dúvida do usuário se ele estiver usando o totem de autoatendimento, por exemplo, e ele tiver dificuldade. A operação que vai ser treinada para poder incorporar determinadas tecnologias. Então, um desafio muito grande com esse público é justamente esse de engajamento. A gente tem um problema, né, que, enfim, não é exclusivo do Brasil, mas é de retenção e capacitação de pessoas no food service. Tá? Então, esse acaba sendo um grande desafio. Como eu vou explicar produtos digitais para uma pessoa que não tem nenhum background nesse sentido? Como eu ajudo? Então, o papel de produtos ele vai muito como um assessor, quase uma consultoria, porque eu não estou vendendo só o produto, eu tenho que entender treinamento, eu tenho que entender momento da operação. E aí, além da operação, eu também tenho o dono do restaurante, o gerente, que vai estar pensando em outras coisas diferentes da operação, e eu tenho muitas vezes a franquia, que também vai olhar muitas vezes para outras coisas. Todos vão olhar para vendas, mas cada um vai ter algum tipo de importância maior, vai atribuir uma importância maior para diferentes aspectos. Então, eu tenho a franquia, né? Eles vão olhar muito para P&D, né? Eles vão olhar muito para inovação tecnológica. Eu quero ter isso, seja para poder apresentar internamente, seja para eu automatizar processo, melhorar meus indicadores.
Eu tenho um gerente do restaurante que precisa muitas vezes de uma orientação em relação a dados, orientação em relação a como eu vou monitorar, como eu vou armazenar, como eu vou estudar essas informações. Eu tenho a operação. A operação tem um dado interessante. O setor de serviço em geral no Brasil, o turnover é de 34%. Food service é 77%. Então, assim, é muita gente da operação que vai embora. E aí, pensa que você está criando produtos digitais nesse contexto com vários públicos diferentes a ser considerado, e você precisa entender como se comunicar com cada um deles, como eu consigo amarrar, né, os interesses de cada um deles para que a gente possa ter sucesso na implementação e melhoria de uma solução. Então, é com emoção, Chad. Você estava falando isso aí, e na minha cabeça veio assim, tá, entendi, legal. Onde entra a inteligência artificial nisso daí para ajudar? Perfeito. Essa também é algo recorrente, né? É o buzzword do momento. Que também, o que é inteligência artificial? Só da definição também dá um episódio inteiro, porque inteligência artificial pode ser a injeção eletrônica do carro, sabe? Ou inteligência artificial, normalmente quando a gente usa o termo, né, ou a gente lê o termo, é sobre inteligência generativa, né? LLM. Como a própria OpenAI e outros. Como eu vejo aplicado, tá? Como eu vejo os melhores cases, tem a parte, claro, de atendimento. Então, o próprio iFood, saiu um artigo, não sei se você leu, Chad, há algum tempinho atrás, mostrando como o iFood usa inteligência artificial de uma forma, assim, fantástica, que não é referência só para food service, de novo, é referência a nível global. Então, eles facilitaram o acesso à informação, facilitaram a checagem de informações internas, né? Então, mas de novo, o iFood está longe de ser o padrão, né, que a gente vê no resto do Brasil. O que a gente vê em muitos players de food service é no atendimento. Então, eu preciso falar com alguém de uma forma automatizada. E aí, de novo, quando eu sou uma grande franquia, normalmente eu tenho recursos. Quando eu sou um restaurante pequeno, como eu uso IA na prática, na inteligência artificial na prática? Então, eu tenho chatbots. Só que a diferença de um chatbot para um atendimento com IA é contexto. O chatbot, sendo bem transparente, ele é ruim, porque eu vou ter que sempre seguir um mesmo roteiro, né, em relação a opções. Então, você quer pedir alguma coisa? Sim. Quais são as opções? São essas. É algo bem fechado. Quando eu insiro IA, eu consigo dar contexto. Então, eu posso perguntar no chat assim, o que mais está saindo hoje? Né? O que está sendo campeão de vendas hoje? O que está quentinho? O chatbot ele não vai responder nada, né? Ele nem deixa você digitar muitas vezes. Com a IA, ela consegue contornar, ela consegue adicionar contexto. E aí, facilita muito a minha interação com o atendente, né? Eu consigo efetivamente, legal, o que você sugere para acompanhar com esse prato? Legal, vai ter outra coisinha aqui. Isso eu estou falando de chatbot, né? Via WhatsApp, via aplicativo próprio, mas isso se estende também a totem de autoatendimento, né? Eu vou interagindo e aí eu vou conseguindo ter respostas que fazem sentido, que vão agregar valor na minha experiência, não é meramente ter uma inteligência artificial lá. Não, ela está entendendo o meu contexto e está respondendo de acordo. Além disso, além do que você falou, aplicativo, chatbot, inteligência artificial, etc. O legal desse episódio aqui é que a gente está abordando food service saindo do recorte de mais de 80% de share, que é o do iFood. A gente não está abordando a realidade do iFood, porque a realidade do iFood não se aplica em muitas empresas de food service. Ok, legal. Só que o food service é um setor que, além da tecnologia, da necessidade da tecnologia, óbvio, ela tem algumas coisas, né, que estão um pouco depois, um pouco do lado, estão do ladinho, que as pessoas de produtos precisam entender também sobre regulamentação, a inflação, concorrência de startups, que as food techs, tal, sei lá. Primeiro, como cada uma dessas coisas impacta no food service, numa empresa de food service, e como que lida com isso? Porque, principalmente, inflação no Brasil é algo meio, né, montanha-russa, né? Alguém fala uma besteira, alguma frase, puta merda,
ferrou tudo. Aí dá meia volta, pede desculpa, volta de novo. Aí os Estados Unidos abaixou os juros lá. Influencia que os Estados Unidos aumentou os juros lá. Influencia que também que, tipo, né, essa questão econômica influencia, né? Não só inflação é um assunto dentro. Como que tudo isso influencia o sistema? Perfeito. Pergunta simples de ser respondida. O que acontece? Agora, saindo um pouco do food service, olhando mais para produto. Eu acredito muito numa definição de boas práticas de produto, que é produto, tem que estar o tempo todo próximo do cliente. Então, eu preciso falar com o meu cliente. Quem me contrata efetivamente são os restaurantes, mas eu preciso olhar para os stakeholders. Então, como é que está o consumidor dele? Como é que está o fornecedor dele? Como é que está a empresa de delivery que ele usa? Normalmente o iFood. Como é que estão todos esses stakeholders importantes do dono do restaurante, da franquia de restaurantes? E aí, eu preciso levar em consideração dois aspectos. Eu preciso, claro, pensar no lucro. Isso independente do momento em questão, né, que o país está passando, da economia. Eu sempre vou precisar olhar para essa alavanca. Ponto. Mas eu não posso só olhar para essa alavanca, porque se eu só olho para a alavanca de eu quero reduzir custo, eu quero ampliar os preços, o que vai acontecer é que os consumidores podem simplesmente não querer mais ir até o seu restaurante. Então, eu preciso ter um equilíbrio com a experiência do usuário. Então, um exemplo que eu gosto muito, que não é do food service, mas que eu acho brilhante, é o da Netflix. A Netflix, ela tem uma interface fantástica, até hoje ainda dá um pau em Amazon, ainda dá um pau no Max, ainda é muito fluida, é muito fácil de você usar, não demora para carregar. Tem um algoritmo legal que me recomenda coisas pertinentes à medida que eu assisto, né? De novo, já foi talvez um pouco melhor, mas ainda é muito boa. E ao mesmo tempo, eles fizeram uma ação que você inclusive compartilhou no LinkedIn, Chad, e eu vi a partir daí, onde por conta da saída da Netflix da Rússia, por conta de uma série de mudanças, né, fatores externos e internos que eles estavam passando, eles decidiram aumentar o preço de todos os pacotes, né? Vão lançar agora o pacote com publicidade embarcada, enfim. E eu acho isso fantástico, porque se a Netflix só faz isso, as pessoas deixam de usar a Netflix. Pô, eles são mercenários, estão aumentando o valor pra caramba, cresceu demais por conta da inflação. Mas eles têm o outro lado, eles têm um equilíbrio entre eu preciso ter uma experiência muito boa do usuário, ao mesmo tempo em que, claro, eu preciso olhar para ponteiro financeiro, eu preciso, né, voltar a dar lucro, eu preciso voltar a ter um crescimento vertiginoso. Então, eu encaro muito isso para qualquer tipo de momento, né? Tem momentos em que, no food service, eu preciso olhar mais para a experiência do usuário, eu preciso trazer mais esse usuário final para cá, eu preciso fazer com que o dono do restaurante use a nossa plataforma, o nosso admin, né, o nosso back-office, e aí eu preciso ter uma experiência fluida, eu preciso investir em treinamento, eu preciso investir em consultoria, eu preciso investir na área de suporte, pessoas que vão treinar de forma efetiva, ao mesmo tempo que, por outro lado, eu preciso amarrar de alguma forma um pacote de soluções que faça sentido. Então, legal, você já tem um aplicativo, se você tiver aqui a nossa pesquisa de insatisfação, você ganha um descontinho um pouco maior. Então, eu vejo muito isso. Eu preciso equilibrar o tempo todo os interesses do meu consumidor final, do usuário, junto com os interesses da empresa. Como que você acha que as pessoas de produtos precisam se posicionar nesses players pequenos? Porque uma coisa é você ser Product Manager do iFood, onde você tem, teoricamente, recursos infinitos. E nos players pequenos você tem recursos finitos. Você não tem um limite ali. Qual seria o perfil de uma pessoa de produtos para esses food services pequenos, ou Estevam? Você que está numa cadeira de gestão. Mesmo estando numa cadeira de gestão, eu fico muito próximo da linha de frente. Então, é uma empresa de perfil food tech que eu atuo, né? São poucas pessoas, então eu acabo pegando nível operacional, tático e estratégico, tá? Então, acaba sendo muito dia a dia pautado pelos três de uma vez. O que acontece? Algo fundamental, tá? Na minha experiência.
é preciso ter resiliência. Então, diferente de eu falar com outras pessoas do meio digital, do meio de produtos, o nosso setor, né, apesar dos pesares, ele é muito voltado para o sexy, né? Então você fala que você é um product manager, é um peso diferente de você falar, eu sou um gerente de produtos, sabe? Até hoje é assim, apesar de ter tido algumas mudanças, mas enfim, até hoje é assim. Quando eu estou falando com o dono do restaurante, com a operação de um restaurante, você tem que ser resiliente no sentido de eu preciso trazer aqui uma forma efetiva de explicar o que é a solução, como ela funciona, como ela pode melhorar a partir do feedback que eu ouço dessas pessoas, inclusive, enquanto eu também sou empático. Então pensa que eu vou falar com alguém que usa o WhatsApp por áudio, né, e olhe lá. Então, para essa pessoa sentar no computador, logar, como eu faço o login? Você faz o login assim, se você esquecer a senha é assado. Para você poder atualizar os produtos aqui, você precisa fazer dessa e dessa forma. Então é muito importante ter essa empatia, sabe? De novo, a gente vem de uma área hiper tecnológica, né? Players como o iFood, isso daqui é dia a dia. Quando a gente olha para o player pequeno, o dono do restaurante pequeno, da operação que é um pouco mais enxuta, eu preciso ter simpatia para explicar as soluções. Eu preciso ter simpatia para entender quais são as observações. Então, talvez eu possa aumentar o tamanho de determinados botões dentro da plataforma, porque aí fica mais fácil de visualizar. Talvez eu possa trocar o que está escrito por ícones, porque aí fica mais fácil de memorizar o que esse botão faz, o que essa funcionalidade faz. Então, assim, tem que ter muito esse jogo de cintura. Que é meio que simplificar, né? O papel, enfim. É executar mais a disciplina do que o glamour do papel de produto. Ô Estevam, olhando para o futuro, você acha que o iFood corre riscos de perder share de mercado ou não? A realidade é ele aumentar mais ainda o share e a gente está se caminhando para o final do episódio. Olha, risco sempre existe, né? O iFood é um monstro, eles lançaram o iFood Pago recentemente, né? O banco dos restaurantes, e cada vez mais a gente vê esse Bank as a Service correndo, mas enfim. Um risco que o iFood passa sempre recai em legislação trabalhista. Então, se de alguma forma a legislação trabalhista mudar, e o iFood, eles têm ações sociais, né, pensando nisso, né, eles não estão parados só olhando o que está acontecendo, eles estão por dentro de como eles conseguem, de alguma forma, ter uma margem, negociar, enfim. Mas esse é um risco recorrente, tá? Então, mudou a legislação, o iFood toma um baque gigantesco. Outro risco recorrente é monopólio de mercado. Tem alguns processos, se eu não me engano, tem um processo de uma grande franqueadora, eu não me lembro o nome agora, tá? Mas que eles acusam o iFood de monopólio por eles terem mais de 90% do mercado. Então, de novo, acho muito provável que não dê nada, mas ainda assim existe um risco. Porque o iFood ele domina o setor de uma forma assim, avassaladora. Então, se de alguma forma esse monopólio, né, o quase monopólio começa a ser minado, também apresenta um risco. Mas, assim, de novo, esses riscos eu considero menores. Eu acho que o iFood tem muito a crescer. Acho que, pensando em food service, o iFood começou, ele já está no cartão de benefícios, né, que seria aquele cartão da Sodexo que você menciona de alimentação, refeição. Ele está no iFood Pago agora com os bancos. E tem muitos outros braços dentro do food service que ele pode crescer ainda. Então, eu acredito que existe risco, mas ele é bem minimizado. É isso, uma aula de food service com o Estevam aqui no PG. Você quer saber mais sobre food service, entender mais sobre o mercado, entender mais sobre tendências desse mercado? Estevam, o link do LinkedIn do Estevam tá na descrição, vai lá, se conecta, segue ele, se conecta, faz umas perguntas. Ô Estevam, eu trabalho no iFood, eu trabalho na Rappi. Não, eu trabalho numa plataforma XYZ no interior de São Paulo aí, ou nos interiores do Brasil, porque o Brasil é um país continental e dentro do Brasil existem vários Brasis, né? A gente tem que falar isso sempre, porque as pessoas acham, principalmente as pessoas de fora, eu andei conversando com algumas, acham que o Brasil é São Paulo, é Rio, que a área de produto é o recorte de algumas empresas hypadas, e não é.
Então, vai lá, o Estevão conhece de tudo. Segue ele lá no LinkedIn, se conecta com ele. Sem pressão. Os links de estudos, de artigos, vai estar na descrição aqui, o Estevão vai passar pra gente, a gente vai colocar. Estevão, muito obrigado pelo seu tempo. Uma aula sobre food service. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado pelo convite e, maravilhoso estar aqui. É verdadeiramente uma honra. E é isso. Você que deu play, ouviu até aqui, espero você no próximo episódio. Beijos, tchau, fui.